Eu gostaria de compartilhar com vocês duas passagens nessa noite. Vou fazer um pouco diferente do culto da tarde. A primeira delas se encontra em Mateus capítulo 26. Mateus 26, 31 até o 36. Depois nós vamos lá para João capítulo 21. Versículo 10 em diante. Mateus 26, 31. Quem encontrou? A palavra diz: Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. A história que se desencadeia a partir desses versículos você já conhece. A maioria que está aqui, todos de uma forma mais profunda ou mais superficial, conhecem o desencadeamento dessa história, esse contexto imediato. E nós sabemos que Jesus, assim como havia prometido, ele realmente foi preso. Ele foi entregue nas mãos dos pecadores. E ele também, a despeito daquilo que ele havia anunciado para os seus discípulos, ele foi ferido como pastor das ovelhas. E assim como ele disse, as suas ovelhas também foram dispersas. Apesar da promessa de Pedro, apesar da convicção aparente de Pedro, infelizmente aquilo que Jesus disse, ou felizmente aquilo que Jesus disse a respeito de Pedro especificamente aconteceu. Porque depois de Jesus ter sido levado, preso, Pedro, quando foi reconhecido como discípulo de Jesus, negou ele por 3 vezes, dizendo: eu não conheço, não sei o que vocês estão falando, não sei quem é esse homem, me deixem em paz. E aí, Jesus Cristo foi crucificado, da forma com que eu e você já sabemos, conhecemos a história. Agora Jesus ele se encontra ressuscitado. Ao 3º dia Jesus ressuscita. E a Bíblia diz que Jesus ele anda, depois de ressurreto, durante 40 dias sobre a terra. Ele aparece para os seus discípulos várias vezes. Vamos ler agora João 21, versículo 10 em diante. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos.
E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Deus, nós somos gratos por essa noite, somos gratos pela tua palavra, nós somos gratos pelo privilégio de conhecermos ao Senhor, de conhecermos o teu evangelho, de conhecermos ao teu Filho Jesus. Nessa noite nós pedimos o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo Conselheiro, o Espírito Santo Exortador. E nós te pedimos, conforme prometestes na tua palavra, dizendo que quando Ele viesse, Ele nos guiaria a toda a verdade. Te pedimos nessa noite que, Senhor, Espírito Santo, nos guie a toda a verdade. Nós sabemos que a letra por si só é morta, e que não tem poder algum para produzir vida, mas é o teu Espírito, diz a palavra, que vivifica a tua palavra, que vivifica a letra. Portanto, nessa noite, faça dessa forma, vivifica a tua palavra em nós, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos entender, que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos se abram, que o nosso entendimento se abra, a fim de que nós sejamos por ti curados, libertos, salvos, alcançados, transformados. Eu sei que o Senhor tem um propósito com essa palavra, e eu sei que o Senhor tem como alvo muitos corações nessa noite. Fala conosco, Pai, de forma poderosa, de forma sobrenatural. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Eu vou dar um tema essa mensagem. Na verdade, eu dei um tema a essa mensagem, e se alguém está anotando, o tema é as desilusões e os desencantamentos da vida. Repete comigo: as desilusões e os desencantamentos da vida. Amém? Isso aqui não é para deixar você triste, desanimado, sair daqui cabisbaixo. Na verdade, é para que você seja por Deus nessa noite esclarecido, que você saia daqui com mais esperança do que a forma com que você entrou, que você saia daqui mais forte do que como você entrou, que você saia daqui mais confiante, mais cheio de fé, mais cheio de temor de Deus do que a forma com que você entrou nesse lugar. Amém? Quase todas as desilusões da nossa vida têm em si um potencial para transformar-se em desencanto. Quase todas as desilusões que acontecem na nossa vida têm um potencial de transformar-se em desencantos. Eu espero que no andamento dessa mensagem você possa entender com mais clareza isso que eu vou falar para você. O sermão dessa noite é um sermão temático, portanto eu não vou me deter aqui aos textos bíblicos, apenas quero extrair algumas lições que dá para ser inserida nessa mensagem. Nesse texto, claramente, nós vemos que Jesus, ele vai ao encontro dos seus discípulos, e conforme a Bíblia aqui nos diz, essa é a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. Como eu disse antes, Jesus ficou durante 40 dias, depois da ressurreição, andando sobre a terra. E Jesus, ele vem agora, eu acredito que com uma missão certa,
ele vem com um alvo definido. E o alvo de Jesus nesse momento aqui é ir ter com seus discípulos, em especial com Pedro. Porque, como nós lemos antes, Pedro havia feito uma promessa para Jesus, de que ele iria ficar firme com Jesus, não iria se escandalizar, e se fosse preciso, ele diz, eu darei a minha vida, se for preciso, eu morrerei por ti. Então nós vemos que nada daquilo que Pedro havia cogitado, havia se comprometido a fazer, ele conseguiu fazer. Porque Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, e Pedro, na verdade, o negou. E agora nós vemos alguns dias, quem sabe 3, 4, 5 dias, não sei ao certo, Pedro, ele está agora na praia. Pedro agora ele decide tomar novamente as redes, preparar novamente o barco e se lançar na praia, se lançar no mar, a fim de voltar à sua prática de vida anterior, ao seu estilo de vida anterior. Pedro estava agora desanimado, estava agora desconsolado. Pedro estava agora desiludido. E aonde entra o papel de Jesus na vida de Pedro, e não apenas na vida de Pedro, na minha vida, na sua vida, é que ele nunca abandona os seus discípulos. E todas as vezes que os seus discípulos estão desencorajados, desanimados e até mesmo desiludidos com a vida, Jesus ele vem ao encontro dos seus discípulos. E ele fala aos seus discípulos, a fim de que essa desilusão não venha a ser transformada num desencantamento. E Jesus vem, e uma das lições que Jesus ensina a Pedro, ensina também para nós nessa noite, é que as desilusões da nossa vida não são apenas uma realidade, não são apenas uma realidade inevitável para mim e para você nessa terra, mas são também extremamente necessárias. Pastor, não entendi direito o que o senhor está querendo dizer, que desilusão é algo que é necessário. Sim, eu vou dizer de novo, desilusões da vida são inevitáveis nessa terra e também são extremamente necessárias. Pedro estava desiludido, Pedro estava desanimado, desiludido consigo mesmo, porque ele pensava ser alguém que na verdade não era. Ele pensava poder fazer algo que na verdade ele não conseguiu ser, ele não conseguiu fazer. E Jesus ele é especialista nisso, em permitir, em muitas vezes usar as desilusões na nossa vida, para que nós venhamos aprender e crescer com elas. Amém, querido? Há uma importância muito grande nas desilusões da nossa vida. Pedro havia feito uma promessa para Jesus de que ele não iria abandoná-lo. Estava iludido de que, se fosse preciso, daria sua própria vida por amor de Jesus e por Jesus. E aqui eu quero explicar um pouquinho mais o porquê desse tema: as desilusões e os desencantos da vida. Nós não podemos confundir desilusões com desencantos. Desilusões e desencantos são coisas extremamente diferentes. Desencanto é quando nós perdemos a admiração ou o interesse pela vida, pelas pessoas, pelas coisas à nossa volta. Desilusão é quando nós deixamos de estar iludido com a vida, ou com as pessoas, ou com as coisas à nossa volta. Por isso que eu quero ressaltar aquilo que eu falei anteriormente, dizer que as desilusões na nossa vida são extremamente necessárias.
são extremamente necessárias. Desilusão é deixar de ser ou de estar iludido, de modo que a desilusão é o primeiro grande passo para aquele que deseja chegar ao conhecimento da verdade. Uma pessoa iludida é uma pessoa que jamais chegará ao conhecimento da verdade. É uma pessoa presa àquilo que não é verdadeiro. É uma pessoa presa a uma mentira. É uma pessoa presa à ilusão. Uma pessoa desiludida, quando ela recebe essa desilusão, esse é o primeiro grande passo para ela chegar ao conhecimento da verdade. Amém, querido? Eu já entendi essa palavra de outras formas diferentes. Na maioria das vezes, quando alguém diz, o fulano está desiludido da vida. Eu desiludi com esse negócio de irmãos, com esse negócio de amor, com esse negócio de igreja. E eu costumava interpretar essa palavra desilusão de uma forma negativa. Mas é necessário, irmãos, nós aprendermos que todo o aprendizado e o conhecimento da verdade precisa passar pelo processo da desilusão. Amém? Quantos estão entendendo a palavra? Amém? Quantos aqui querem ficar iludidos o resto da vida? Viajando na maionese, no mundo da Alice, no país das maravilhas. Quantos querem continuar? Amém? Ninguém quer? Então é necessário que as desilusões aconteçam. Pedro era um homem que estava iludido de que ele poderia fazer, de que ele era o cara, de que ele amava Jesus mais do que os outros. Por isso que a primeira pergunta de Jesus para Pedro é: Pedro, tu me ama mais do que todos eles? Porque ele realmente estava convencido de todas essas coisas. Mas no andar da carruagem, Deus permitiu que ele viesse enxergar a sua própria nudez. E ele agora está desiludido. Mas esse é o primeiro grande passo no processo da libertação. Eu quero explicar aqui, de uma forma mais prática para você, alguns exemplos de desencantos e desilusões. Primeiro exemplo, desilusão é entender que sem Jesus eu nada posso fazer. Amém, querido? Sem Jesus eu nada posso fazer. Essa é uma frase que o próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele diz isso: sem mim nada podeis fazer. E quando nós chegamos ao entendimento disso, é muito bom, mesmo que nós acabamos ficando muitas vezes desiludidos com isso. Desencanto é entender que se eu não posso, está tudo perdido. O desencanto é diferente da desilusão nesse sentido, porque a desilusão é entender que eu estava errado ao meu respeito, de que muitas vezes eu pensava que eu poderia fazer algo, mas eu cheguei à conclusão, através da vida, através da realidade da vida, que sem Ele eu nada posso fazer. O desencanto é entender que se eu não posso, está tudo perdido. Uma pessoa desencantada, irmãos, é aquela pessoa que muitas vezes ela cruza os braços. É uma pessoa muitas vezes que ela acaba sendo dominada pelo abatimento, pela depressão, e ela diz assim: se eu não posso fazer, está tudo perdido, está tudo acabado. Sabe, querido, quem sabe muitas vezes você já tentou fazer, pela força do seu próprio braço, as coisas. Quantas vezes você tentou melhorar o seu casamento com as suas próprias forças? Quantas vezes você tentou melhorar a tua vida financeira apenas com o seu esforço? Quantas vezes você tentou melhorar a sua vida ministerial com as suas próprias forças? E você chegou à conclusão de que tudo aquilo que você fez foi em vão. O resultado, a diferença da lição que se tem acerca disso é a seguinte: se você foi desiludido, você vai entender: poxa vida, eu fiz todas essas coisas e eu não consegui nenhum resultado positivo, porque eu tentei fazer com as minhas próprias forças. Você está desiludido.
Agora, quando você diz, poxa vida, eu fiz tudo que eu poderia fazer, eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, eu lutei, eu batalhei, eu trabalhei e nada aconteceu. Quer saber de uma coisa? Não quero saber de mais nada. Você está desencantado. Essa é a diferença básica entre a desilusão e o desencanto. A desilusão é entender que nem todas as pessoas que nós amamos irão corresponder ao amor que nós temos por elas. É uma ilusão nós pensarmos que todas aquelas pessoas que nós amamos de verdade, com sinceridade, têm o mesmo sentimento recíproco por nós. Quantos aqui, queridos, já, quem sabe, não amaram alguém de forma desesperadora, de forma desesperada, de forma intensa, e já não se pegou abatido, já não se pegou, quem sabe até mesmo depressivo, ao saber que a pessoa a quem você depositou o teu amor, aquela pessoa a quem você doou o teu coração, aquela pessoa a quem você doou o melhor, não tem o mesmo sentimento em relação a você. Eu não estou falando aqui apenas de forma romântica, mas eu estou falando em todas as áreas da sua vida. Quem sabe você amou um amigo, amou uma amiga, você confiou, você abriu as portas da sua casa, você abriu o coração para essa pessoa e você foi apunhalado pelas costas. Era Deus te ensinando, no dia que isso aconteceu, de que nem todas as pessoas a qual nós depositamos o nosso amor, a quem nós abrimos o nosso coração para elas, nem todas essas pessoas vão nos amar da mesma forma. Querido, eu passei por uma fase da minha vida, e quem nunca, né? Onde eu amei grandemente, na minha adolescência, uma pessoa onde eu entreguei meu coração, fiz juras de amor, e mais tarde eu vim descobrir que ela não sentia a mesma coisa por mim, que ela não gostava de mim, e isso foi grande o desespero, foi grande a decepção, foi grande a dor, mas sabe, querido, quando isso acontece, é Jesus mostrando para você que a vida não é um mar de rosas, que a vida é real, que a vida nessa terra é difícil, que a vida nessa terra, querido, não importa se você serve a Ele, se você não serve a Ele, a vida nessa terra vai nos impor duras provas, e quanto menos iludidos nós estivermos, melhor vai ser. A diferença de quem está desiludido para quem está desencantado é muito grande, porque o desencantado, o desencanto é você agir sobre este entendimento: se quem eu amo não me ama, ninguém merece o meu amor então. Quantos aqui, quem sabe, já não se pegaram fazendo essa declaração? Eu nunca mais irei amar ninguém, eu nunca mais irei me entregar a ninguém, eu jamais irei confiar em alguém na minha vida. Porque uma pessoa desencantada é uma pessoa que, apesar dela entender que na vida nem todas aquelas pessoas a quem nós amamos vão ser recíprocas conosco, é uma pessoa que também ela tranca o seu coração e se fecha para os relacionamentos. Os discípulos estavam se encaminhando para um perigoso processo de desencantamento. Estavam trancados dentro de uma casa em Jerusalém. Estavam trancados, o seu coração estava ali angustiado, amedrontado, porque eles haviam confiado em Jesus, eles haviam entregue a sua vida nas mãos de Jesus, eles haviam depositado as suas expectativas em Jesus. Mas eu quero dizer para você, você nunca será iludido acerca das coisas de Jesus, você nunca permanecerá iludido, você pode ficar por um tempo. Porque Jesus, Ele vem ao meu encontro, Ele vem ao teu encontro, para abrir os nossos olhos, para tirar as escamas dos nossos olhos,
para dizer que nada foi em vão, para dizer que aquilo não era mentira, para dizer que a proposta continua de pé, para dizer que Ele permanece conosco, para dizer que nós não estamos sozinhos. Tem pessoas que acabam se trancando quando ela está desencantada com a vida. Quem sabe você conhece uma pessoa amargurada, uma pessoa que está sempre azeda, uma pessoa que trata as pessoas mal, de uma forma grosseira, uma pessoa que é vingativa, que é malvada. Na maioria das vezes, se você pesquisar o histórico dessa pessoa, você vai ver que é uma pessoa que um dia chegou o desencanto sobre a sua vida, alguém não correspondeu ao seu amor, um dia algo aconteceu do jeito que ela não esperava. Quem sabe você está assim, o seu coração trancou. O seu coração trancou, a vida perdeu o brilho, perdeu o sentido. Você está no automático. Você está sobrevivendo. Sabe, querido, e não pode ser assim. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Porque Jesus é aquele que depositou o seu amor na minha vida, na vida dessa pessoa que está do seu lado, na frente, atrás. Jesus depositou o seu amor na vida de todo mundo. A Bíblia diz que Ele amou o mundo inteiro. Ele amou o mundo inteiro. Sabe, irmãos, e a Bíblia nos mostra que aquelas mesmas pessoas a quem Ele amou intensamente, apaixonadamente, pessoas a quem Ele estendeu a mão, pessoas a quem Ele curou, pessoas a quem Ele abraçou, pessoas a quem Ele se assentou com elas para comer, para beber, pessoas que para o mundo daquela época não eram dignos, mas Jesus devolveu a dignidade. Essas mesmas pessoas, quando gritaram: a quem vocês querem que solte, a Jesus ou a Barrabás? Gritaram: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Pessoas que receberam o amor de Jesus de forma intensa, o rejeitaram, o traíram, o negaram. Acerca de Pedro, a exemplo de Pedro, a exemplo de Judas que vendeu a Cristo. Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que a palavra de Deus diz nos evangelhos, no evangelho de João, é que Jesus, tendo amado aqueles a quem Deus os entregou, a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. Jesus os amou até o fim, e esse fim não é o fim da sua morte terrena, esse fim é para a eternidade. Não importa, de modo que não importa o que eu e você possamos fazer contra Ele, a palavra de Jesus ainda continua de pé, e Ele diz: eu te amei, eu te amo, e eu vou te amar para sempre. E a exemplo de Jesus, eu e você precisamos entender, você precisa ser desiludido acerca do amor que você oferece às pessoas, porque nem todo mundo ama você do jeito que você ama eles. Mas mesmo assim, assim como Jesus, nós precisamos continuar amando a elas da mesma forma. Sabe por quê? Porque esse é o Evangelho. E a proposta do Evangelho vai muito além a você amar uma pessoa que não gosta muito de você. A proposta do Evangelho é: amai aqueles que vos odeiam, abençoai aqueles que vos perseguem. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a diferença entre a desilusão e o desencanto. Desilusão é entender que nem tudo vai sair do jeito que eu quero. Desencanto, se não for do jeito que eu não quero mais nada.
Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso, que a vida não é assim, e as coisas nunca vão sair, ou quem sabe, vou reformular melhor aqui, as coisas nem sempre vão sair do jeito que nós queremos, do jeito que nós esperamos. Mas quando isso acontecer, querido, nós não devemos ser tomados pelo desencanto, nós devemos ser sim, deixar ser tomado por essa desilusão. O exemplo de Jonas e de Judas é muito claro no que diz respeito a isso. Jonas havia recebido uma missão, Jonas havia recebido uma palavra da parte de Deus: vai até Nínive, pregue arrependimento. E Jonas foi até a cidade de Nínive, e ele pregou arrependimento. E ele volta, ele sai da cidade correndo e procura uma sombra boa para se assentar e ver a desgraça, o final daquela cidade, porque ele esperava que Nínive não iria se arrepender e que Deus iria trazer julgamento sobre ela. Mas a surpresa de Jonas é que as coisas não saíram do jeito que ele esperava, e graças a Deus por isso. O povo recebeu a palavra, se arrependeu, se prostrou diante de Deus, e a misericórdia de Deus veio sobre Nínive. Sabe o que aconteceu com Jonas? A Bíblia diz que ele ficou depressivo, e ele desejou morrer, pediu a morte. Porque uma pessoa num processo de desilusão, é uma pessoa que tem diante das suas vistas uma nova perspectiva de vida, mas uma pessoa que está debaixo, não da desilusão, mas de um desencanto, ele acha que aquele momento é o fim da sua existência, que não há mais possibilidades. Como você está aqui hoje? As coisas que aconteceram na minha vida e na sua vida, causaram em você e em mim desilusão ou desencantamento? Como você está aqui hoje? Desiludido ou desencantado? Se você está desiludido, Deus vai te dar uma nova oportunidade hoje, e vai abrir diante de você novas perspectivas, novas possibilidades. Mas se você está desencantado, você precisa urgente de um socorro de Deus, de uma mão de Deus, de um abraço do Espírito Santo de Deus, porque todo desencanto conduz as pessoas a um desejo de querer a morte para si. Foi assim com o profeta Elias. A Bíblia diz que depois dele ter feito fogo cair do céu, profetizado fogo sobre a vida dos adoradores de Baal, Elias agora foge em direção ao deserto. Estava novamente ele ali, debaixo de um pé de árvore, e ele pediu a Deus que Deus viesse matá-lo, porque ele não era melhor do que os seus pais, havia se desencantado com a vida. Toda pessoa desencantada com a vida deseja para si a morte, porque a vida não tem mais sentido. Como você está nessa noite? Quem sabe você, nesses últimos meses, nesses últimos dias, talvez nem chegou a falar, mas dentro do teu coração você desejou a morte. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você possa nessa noite recobrar as esperanças em Cristo, porque Jesus está vindo ao teu encontro, assim como ele foi ao encontro de Pedro. Ele está dizendo para você: levante a cabeça, sacode a poeira, fique de pé novamente, porque o poder não está em você, o segredo não está em o quanto você é forte, o segredo não está no quanto você é valente, mas o segredo está na minha graça, o segredo está na minha misericórdia, o segredo está no meu poder. E é a minha graça que tem que te bastar, é o meu poder que é aperfeiçoado na tua fraqueza.